Graça e paz em Jesus a todos. Estamos aqui de volta em nossa segunda parte de nossa primeira aula de bibliologia, dando aqui a continuidade em nossa matéria. Bem, continuando, nós estamos aqui verificando a análise da construção da Bíblia. E nós estamos verificando aqui o conteúdo dentro da Bíblia hebraica, que é a Tanakh. E nós vimos as divisões da Bíblia hebraica, que é correspondente ao nosso Antigo Testamento. Verificamos já o conteúdo da Torá e agora vamos estar verificando o conteúdo do Nebim. Bem, o Nebim se divide em profetas anteriores e profetas posteriores. Mas não confunda aquilo que nós chamamos de livros proféticos em nossa Bíblia para aquilo que é chamado de profetas anteriores na Bíblia hebraica. Está aí, ó, profetas anteriores no conteúdo do Nebim: Josué, Yeroshua ou Yoshua, alguns chamam Yeshua, Juízes, Shofetim, 1 Samuel, 2 Samuel, Shemuel, Aleph, Shemuel, Bet, 1 Reis, 2 Reis, Melachim, Aleph, Melachim, Bet. Lembrando aos irmãos que vários livros que nós temos na nossa Bíblia em língua portuguesa, eles não estão exatamente com as mesmas divisões da Bíblia hebraica. Por exemplo, em nossa Bíblia, nós temos 1 Samuel e 2 Samuel. Na Bíblia hebraica, o livro de Samuel é um só. Em nossas Bíblias temos 1 Reis, 2 Reis. Na Bíblia hebraica é somente o livro de Reis, Melachim. Nós temos em nossa Bíblia 1 Crônicas, 2 Crônicas. Na Bíblia hebraica é somente livro de Crônicas. Em nossa Bíblia nós temos o livro de Esdras e o livro de Neemias. Na Bíblia hebraica, o livro de Esdras e o livro de Neemias forma um volume só. Então, aí, analisando dentro do conteúdo Nebim, os profetas anteriores. Dando continuidade no conteúdo Nebim, temos aí profetas posteriores: Isaías, Yeshaia, Jeremias, Irmia, Ezequiel, Erequiel, Oséias, Rocheia, Joel, Amós, Obadias, Ovadia, Jonas, Ioná, Miqueias, Mirá, Nahum, Abacuque, Sofonias, Tessefania, Ageu, Hagai, Zacarias, Zerraia, Malaquias, Malaia. Então, estão aí os nomes dos livros profetas posteriores. É importante lembrarmos que o nome de Deus no hebraico
nós temos o nome Adonai, que significa Senhor. Temos também o nome Iavé, Deus. E temos também o nome Elohim, Deus, no plural. O nome Iavé vem de um tetagrama, ou seja, da escrita impronunciável do nome do Senhor, aonde posteriormente os escribas, conhecidos como massoretas, da cidade de Massorá, eles acrescentaram os sinais vocálicos, as vogais em si, para a pronúncia. Então, ficou tendo o pronunciamento Iavé. O que acontece? Do nome Iavé, o diminutivo é Iá. Do nome Elohim, o diminutivo é El. Então, nos nomes bíblicos, não todos, alguns, tem o nome de Deus na construção do seu nome. É igual Isaías, ou seja, tem o Iá de Iavé. Malaquias, tem o Iá de Iavé. Zacarias, Sofonias. Aí temos também os nomes que têm o diminutivo de Elohim, o El. Ezequiel, Daniel, Joel, Samuel. Pastor, interessante isso, justamente. Estou passando para vocês porque é importantíssimo para a assimilação desse conhecimento da palavra de Deus. Essa aqui é somente a nossa primeira aula, temos continuidade. Ainda verificando a análise da construção da Bíblia, vamos ver o conteúdo do Ketubim. Conteúdo do Ketubim. Quais são os livros que estão dentro do conteúdo do Ketubim, que são os escritos? Está aí: Salmos, Terrilim, Provérbios, Mishlei, Jó, Iov, Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, Shir-Hashirim, Ruth. Essa pronúncia depois do nome é a pronúncia e a escrita no hebraico, como se pronuncia, certo? Lamentações, Echá ou Ecá, Eclesiastes, Coelete, Esther, Daniel, no hebraico, Daniel, Esdras, Ezra, Neemias, Neemiá, Primeira Crônica, Glivei, Hayamim, Aleph, Segunda Crônicas, Glivei, Hayamim, Bet. Então esse é o conteúdo do Ketuvim. Estivemos vendo aí a Bíblia hebraica, o Tanash, que é dividido em Torá, a lei, Nebim, profetas, Ketubim, escritos, e fizemos aí a análise da construção da Bíblia. Em continuação, as formas de escrita dos manuscritos. Tem duas formas: uncial e cursiva. A uncial é a escrita maiúscula. A cursiva, a escrita minúscula. Como que era a construção
da escrita uncial, maiúscula. Era sem espaço entre palavras, sem pontuação e com abreviações bem definidas. Cursiva, minúsculas, eram letras menores, ligadas, mais fluídas e rápidas. Demandavam menos tempo na sua escrita. Então aqui as formas de escrita dos manuscritos. Materiais de escrita dos manuscritos. Temos aí a imagem. Os escritos sagrados já foram escritos em pedra, madeira, argila, barro, bronze, pergaminho. O pergaminho é pele de animal. O papiro, que é feito de folhas de junco ali do rio Nilo. O papiro foi muito usado na escrita dos egípcios e da palavra papiro veio para nós o papel. E códex, o códice, em formato de livro. Até tempos antigos, dentro da história bíblica, os pergaminhos, papiros, eram em forma de rolo, escritos que eram enrolados. Somente posteriormente nós começamos a ter escritos chamados de códex, ou códice, em formato de livro. E mesmo assim, os primeiros livros era tudo escrito na mão, na munheca, tudo ali na base do pincel, tudo escrito. Posteriormente, somente com a invenção de Gutenberg é que nós tivemos a imprensa. Temos aqui uma pequena frase, o texto do subtítulo não é inspirado por Deus. Muitas pessoas baseiam-se os seus ensinamentos e as suas ministrações no subtítulo, que é aquela letrinha, aquele texto em negrito. Deixa eu deixar algo claro para os irmãos. O subtítulo, o texto em negrito, ele não é inspirado por Deus. Não é inspirado por Deus. É colocado na Bíblia, em nossas Bíblias, pela Sociedade Bíblica, ou outra editora, outra instituição gráfica, para a nossa orientação do texto. Porém, no escrito original, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, não existe esses subtítulos em negritos. Foi posto para a nossa orientação. Um exemplo. Se você pegar a Bíblia Almeida Revista e Corrigida e verificar 2 Reis, lá no capítulo 2, algumas Bíblias vão estar escrito assim no subtítulo: Elias é arrebatado aos céus em um carro de fogo. E isso está escrito no subtítulo. O que acontece? Muitas pessoas olham para esse subtítulo e usam como doutrina, como ensinamento. Está errado. Pastor, o que você está falando? Eu estou falando que os subtítulos
Eles podem estar errados. Não baseie doutrina, ensinamento em subtítulos. Baseie-se no texto da palavra de Deus. Aí, capítulo 2 de 2 Reis, não diz que Elias foi arrebatado em um carro de fogo. Ah, pastor, eu lembro de tempos antigos, até em algumas revistas bíblicas, né, evangélicas, vinha lá o desenho de Elias no carro de fogo, lançando a capa. Conversa. Você tem que ler a Bíblia para você não errar. Aí, capítulo 2 de 2 Reis, versículo 1, fala assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho. Como que Deus iria arrebatar Elias? Em um redemoinho, não num carro de fogo. Vamos continuar verificando a Bíblia? Não estou abrindo livro teológico, vamos só olhar o texto bíblico. O pessoal erra por não ler o texto bíblico. Aí, quando chega aqui no versículo 11, está Elias e Eliseu andando, ali ombro a ombro. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. Para que serviu? Para que Deus usou um carro de fogo com cavalos de fogo? Para separar Elias e Eliseu. Está claro no texto bíblico. E como que Elias foi arrebatado? Em um redemoinho. Estamos aqui analisando situações assim, coisas assim práticas dentro da palavra de Deus. Vamos dar uma pausa aqui nesse vídeo e vamos dar continuidade. Temos bastante conteúdo a ser analisado e verificado ainda. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém.